Graça e paz a todos, amém? Que bom que você está presente, que você veio. Certamente, pela fidelidade de Deus, Ele não vai te frustrar, amém? Quando nós falamos de fidelidade de Deus, a gente está falando de um dos atributos do caráter de Deus, que Ele não pode falhar em nada quando Ele promete. É impossível, né? Ele negar a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode. Então é impossível Ele negar a si mesmo quando Ele resolveu fazer coisas e manter essas coisas, ou manter a fidelidade com a manutenção dessa relação. Por exemplo, Ele não só criou o mundo, como Ele mantém o mundo até hoje. Ele consegue equilibrar o mundo até hoje. O universo, né, a natureza. Da mesma forma, quando Deus nos criou, Ele mantém a sua misericórdia que dura para sempre, não é isso? Não obstante, Ele nos deu liberdade para fazer certas coisas, e nessa autossuficiência, nós nos tornamos loucos, ou autossuficientes, que é a mesma coisa. E a Bíblia fala que os loucos antecedem a sua morte. Em outras palavras, na loucura da nossa autossuficiência, a gente acaba se precipitando e a gente acaba se matando, mesmo não querendo, no primeiro momento. A fidelidade de Deus, ela se mantém por aquele que Ele regenerou. A gente vai ver isso hoje, vai ser citado isso de alguma forma, relembrado pelo autor de Hebreus, quando ele cita Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo assim, que o meu justo viverá pela fé. Está dizendo assim, que a fé que eu coloquei dentro dele, vai levá-la até o fim. Porque eu coloquei algo eterno dentro dele, para que seja vivido e vencido, e experimentado, e administrado aqui na terra, no meio da bagunça. Então, o que existe dentro de você, meu irmão, no quesito fé, e a fé tem a ver com persuasão, presta atenção nessa palavra, persuasão, super suave, é o jeito de Deus conquistar o teu coração. Por isso que nós não somos tão maldosos quanto poderíamos ser, por isso que a gente acha que o mal sempre acontece, porque o mal quer ser visível, ele quer ser destacado, ele quer ser... parece que mais mal acontece no mundo, mas a gente não sabe o trabalho que o bem faz para nos deixar o mal ser tão mal como ele quer. Quando a gente acha que o mal está imperando, a gente não sabe o tamanho do esforço de Deus para dar limites para esse mal. Por isso que o salmista diz: livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? É sobre isso. Você vê que hoje, por conta de Deus dizer assim, ó, o meu justo, a minha justa viverá pela fé. Ela vai vir no culto hoje. Ela vai trazer o filho dela. Ele vai trazer o amigo dele. É isso. É sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Mais precisamente no capítulo 10, nós, de forma muito rápida, nós vamos trabalhar 3 pontos que vão tratar do tema geral que nós temos para esse ano, o tema de lançando alicerces. E aqui hoje nós vamos destacar lançando alicerces da verdade, porque também nós vamos trabalhar outros tipos de elementos, outros elementos que também contribuem para que esse alicerce fique firme, que seja também uma coluna de sustentação. Hoje, no mês de dezembro, mês de abril, mês de janeiro, dezembro, abril, nós estamos trabalhando os alicerces da verdade. Então, quais são os elementos de verdade que estão ali nesse texto de Hebreus 10, mais precisamente, a partir do verso 32 a 39, que nos traz a ideia de algo que nos dá sustentação, segurança. Fala comigo, sustentação. Segurança. Exato. Para quem não sabe, eu não falei isso de manhã, mas eu quero destacar isso. A palavra
para mentira no hebraico é sheker. Sheker. A palavra para verdade no hebraico é emet. Emet. A construção etimológica da palavra mentira é as 3 letras. Todas as 2 palavras, elas têm 3 letras. Emet e sheker. As 3 letras de sheker, eu preciso fazer, às vezes, para mostrar, porque é muito legal isso. Quando você vê a estrutura de cada uma das letras da palavra sheker, que é mentira, nenhuma delas absolutamente consegue ficar em pé. Nenhuma delas. Se você tentar colocar em pé, ela vai cair. Isso mostra que mentira não se sustenta. Ela precisa se encostar em alguma coisa para tentar ser uma possibilidade de engano para você. Para que a mentira seja perfeita, entre aspas, ela precisa se encontrar muito próximo da verdade. Então o que ela faz? Ela se encosta onde? Do lado da emet, verdade. Porque todas as 3 letras de emet, elas ficam em pé. Você pode jogá-la para cima, ela vai cair em pé. Sustentação, firmeza, estrutura. Então é só para vocês entenderem que quando a gente está falando de alicerces da verdade, a gente está propondo aqui princípios e valores, virtudes ou mandamentos, preceitos, exortações que vão dar segurança para mim e para você na caminhada cristã, que é cheio de tribulação, de perseguição, de aflição, de inseguranças, de incertezas, de raiva, de ódio, de tratamento de Deus para mim e para você. E às vezes é só com você, com ninguém mais, é só com você. Por isso que é possível que você se sinta sozinho no meio da multidão. Olha que paradoxo. Solidão no meio da multidão. Não acontece isso? Acontece isso. E quem é que vai dar firmeza para você, segurança para você? São as mentiras que vêm para te tocar? Entenda uma coisa, meus irmãos. Parece ser seguro, mas não é. Vamos ao texto. Verso 32 do capítulo 10 de Hebreus diz assim, e olha só, lembrai-vos aqui, é algo como imperativo, e coletivo, e constante. É como enchei-vos do Espírito, a mesma coisa, enchei-vos do Espírito. Sejam constantes, é uma ordem, é um imperativo, é coletivo, é para todos vocês, que podem entender isso. Olha aqui, às vezes a gente precisa ser lembrado que Deus é fiel para você continuar firme na sua caminhada. Às vezes é o pai que chega para o filho que está sofrendo lá no trabalho e fala assim, meu filho, olha aqui falar um negócio para você, olha a história do seu pai, olha a história do seu avô, olha a nossa história, Deus não curou a gente, Deus não salvou, Deus não sustentou, você acha que Deus não vai sustentar você lá no trabalho? É sobre isso. É sobre isso. É nós falando com os nossos filhos, assim, ó, você vai enfrentar e vai vencer. E a gente precisa sempre tem alguém dentro dessa casa, nessa igreja, alguém no trabalho, alguém de Deus nesse mundo, homem ou mulher, que precisa ser essa fonte de lembrança, esse Zacar, de Zacariá. Zacariá significa Deus lembra, Deus lembrou, porque Zacarias ficou no turno dele como sumo sacerdote, lá em Lucas, junto com Isabel, que era avançado de dias e estéril, não podia ter filhos, mas esse homem entrava nos turnos dele um dia, e certamente esse homem orava para ter um filho. Num determinado momento, no turno, caiu sorte sobre ele, aí Zacariá apareceu, que é o nome dele. Deus se lembrou, eu lembrei das tuas orações. Aliás, todas elas estavam diante de mim, mas hoje eu lembrei, e eu prometi para você, e eu vou cumprir. Isabel, Deus prometeu. É sobre isso, meus irmãos. Zacarias, Deus lembra. Isabel, Deus cumpre. E Deus dá para essa mulher, depois de vários dias, uma criança chamada João Batista, que não tinha nada a ver com a bagaça. Zacar é a palavra aqui, mas vamos ao texto.
Verso 32 diz assim: lembrai-vos porém, quer dizer, deixa Deus nutrir, deixa a palavra mostrar para você, deixa a palavra dizer para você, que olha só, porém, dos dias anteriores em que você, depois de iluminados, quer dizer, regenerados, salvos, convertidos, sustentastes, olha aí o alicerce, sustentastes grande luta e sofrimento. Sustentação aí, a lembrança vem para fazer você lembrar de algo que você foi sustentado pela graça de Deus no meio do sofrimento. Porque, geralmente, quando nós nos convertemos logo, tudo é mil maravilhas, mas logo vem as tribulações. Mas vamos lá. Ora, versos 33, expostos como em espetáculo, né? E olha só que a palavra aqui, lê comigo nessa perspectiva. Judaísmo, naquele contexto, era lícito, religião lícita. Cristianismo era ilícito, era questão de ser perseguido. Por isso que a carta aos Hebreus provavelmente foi escrita logo depois da perseguição instalada por Nero, onde ele culpa os cristãos por ter incendiado Roma. E aqui está a perseguição. Ser judeu, fazer parte do judaísmo, beleza, não incomoda ninguém, está tudo certo. Mas ser cristão, nós vamos perseguir você. Por isso ele está pregando aqui, o autor está identificando que alguns dentro dessa comunidade, alguns que são judeus, não estão falando de gentios aqui não. Aqui está falando especificamente para os judeus que foram convertidos. Está dizendo assim, olha, ora expostos como em espetáculo. Por que espetáculo? Porque eles eram queimados vivos lá, como lâmpadas na cidade de Roma para iluminar, eram jogados lá como chama o local? No Coliseu, para serem comidos pelos leões. Eram espetáculos. Então olha o contexto, ele está lembrando eles, olha, aqueles homens que venceram, que morreram lá, foram homens que venceram, que foram mártires da fé, eles foram até o final. Se foi com eles assim, por que não pode ser com vocês também? Segura a onda, mantenha-se na fé. Tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Meus irmãos, ainda, juventudes aí, ainda, não foi instalada uma perseguição de alguém correr atrás de você para te matar porque você é cristão, ainda. Eu estou tentando profetizar isso? Não estou tentando profetizar, tudo caminha para isso. Tudo se encaminha para isso. É na nossa geração? Talvez não. Mas já é bom falar para os nossos filhos, Caleb, Levi, Cristal, o bicho vai pegar para vocês. É bom que vocês vejam a fé dos pais de vocês, dizendo para vocês, prossigam Jesus Cristo, porque se Deus está dando força para nós, nessa geração, para falar para vocês, Deus vai dar mais poder para vocês vencer também na geração de vocês. Vocês podem ser considerados lobos solitários na família de vocês, mas continuem crendo, Deus é fiel. É Deus que faz nascer, é Deus que faz brotar gente para Ele. Então nós somos coparticipantes, verso 33, com aqueles que desse modo foram tratados, quer dizer que você vai ser tratado com perseguição, vão te humilhar, vão te expor, vão querer matar você, verso 34, porque não somente vos compadecestes, porque mesmo no meio da perseguição, eu também, há espaço para mim, para você que estamos sendo perseguidos, para termos compaixão com aqueles que estão sofrendo junto com a gente. Incrível isso, já viu isso? Você sofrendo, você está numa luta danada e você acaba ajudando outras pessoas, encontrando pessoas que têm maiores problemas que o seu, e você fica assim, nossa, eu achei que eu tinha problema. E Deus começa a te usar, você começa a fazer coisas que você nunca fazia, como abençoar pessoas financeiramente, e você, mas como Deus, só Deus pode fazer isso. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, os que estavam presos, como também aceitastes, olha lá, com alegria, o espólio, o dar dos vossos bens, tendo conhecimento, ciência de possuirdes vós mesmos, patrimônio, algo seguro, superior e durável, é isso, meu Deus, está falando de
sustentações, algo seguro e durável. Dentro desse contexto de perseguição, por isso que ele fala, verso 35, olha aí, não abandoneis, fala comigo, não abandoneis. Fala para o seu amigo, não abandoneis. Não abandone. Continue pescando, o peixe vai vir. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, quer dizer, vai ter recompensa para você. Verso 36, com efeito, está dizendo, vai surgir efeito. Tendes necessidade de perseverança, de levar super sério, super severo, para que, havendo feito a vontade de quem? Sua, de Deus. Está vendo? Além de ser perseguido por conta de outro, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou sendo perseguido por conta dele, mas por fazer a vontade do Pai dele, ou dele mesmo, que é Jesus Cristo. Então, tudo por conta dele. E a alegria vem disso mesmo. A gente não só teve a graça de crer em Jesus Cristo, como diz lá em Filipenses, como foi nos dada a graça de padecer por conta dele. Não é privilégio só crer em Jesus Cristo, mas é privilégio também padecer por conta do nome dele. Então, meus irmãos, se você está dentro do cenário que estão padecendo, sendo perseguidos, chateados, aflitos, afligidos, eu quero dizer para você, você está no caminho certo, você está no cenário certo. A não ser que seja de pecado. Que não seja por conta de pecado. Aí tem que sofrer mesmo, para poder parar de pecar e começar a melhorar a vida. Mas fora isso, se você está dentro do cenário de Deus, fazendo a coisa certa, permaneça, Deus vai te honrar, amém? Deus vai te honrar. Vamos lá, o verso 36 ainda, né? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Está vendo que tudo tem um galardão, um presente aí? Não abandoneis, portanto, a confiança, ela tem grande galardão. Confiança não abandonada tem grande galardão. E perseverança, fazendo a vontade de Deus, você alcança a promessa. Meu Deus. Porque ainda, olha aí, ainda dentro de pouco tempo, fala comigo, pouco tempo. Está dizendo o seguinte, olha aqui, como diz lá em 2 Coríntios 4, 16, 17, 18, não é isso? Que o nosso corpo, ainda que o nosso corpo se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia. O que mais? Porque a nossa leve e momentânea não se compara com o peso e eterna glória que há de ser revelada. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Peso eterno de glória, leve e momentâneo. A tribulação que está sobre você, a perseguição que está sobre você, é leve e momentâneo. Diga para o seu irmão, leve e momentâneo. Fala para ele, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Agora, o que te espera é eterno e cheio de glória. Amém? Nós não temos noção disso. Quem tem noção disso é quem já foi com ele. Quem já foi para a glória. Como eu não fui para a glória ainda, não sei dizer para você, mas é promessa. Alcancemos a promessa. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, não obstante, entretanto, contudo, o meu justo viverá. Está dizendo que cada um de nós estamos aqui, não tem como viver para agradá-lo nas suas emoções, porque Deus também tem emoções, por isso que ele fala aqui no próximo versículo, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, mas o meu justo viverá pela fé. E aí, fala no verso 39, nós porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma, amém? Irmãos, tendo lido e explicado um pouco do contexto, eu queria trabalhar rapidamente com vocês, 3 pontos rapidamente, que podem destacar para nós, alicerces dessa verdade na caminhada. Eu preciso, em outras palavras, essa palavra traz para nós a exortação de que
a memória, o ser lembrado pelas Escrituras, fortalece a minha fé. Então a memória aqui, ser lembrado, ser nutrido por Deus pela palavra dEle, me faz continuar no meio da tribulação. Os 3 primeiros versículos aqui, dentro do 32, 33 e 34, fala dessa tensão, dessa realidade que se instalou no meio dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Está vendo? Olha o preço. Se vocês se manterem no judaísmo, tudo bem, acaba a perseguição. Mas se vocês são cristãos, e aí que está, o cristão não se torna cristão porque ele quer, e depois ele tem também a chance de dizer, eu não quero mais. O problema é que você, que nasceu de novo lá atrás, não consegue voltar mais, porque você é dele. Alguém se vê aqui abandonando o Cristo fácil e não pensando mais em Deus? Alguém se vê assim? Não tem como, meus irmãos. É um caminho sem volta, graças a Ele. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Por isso que ele diz aqui, lembrai-vos porém. Então assim, o alicerce da memória, recordando o passado, no sentido de que eu posso olhar para o passado, na expectativa de ter visto Deus sendo fiel, libertador, curador, provedor lá no passado para um povo que também creu, sofreu e morreu, e também é o mesmo Deus que pode também me trazer a memória para vencer na minha época, nesse presente. Não é a lembrança dolorosa, nostálgica, porque a lembrança dolorosa, nostálgica, é a lembrança de que do presente, a tristeza do presente, a minha tristeza do presente, está em função de lembrar do passado que foi bom e não é agora no presente. Pô, lá atrás era muito melhor, porque não é agora, eu estou triste agora. Não é isso, meus irmãos. Eu estou triste agora. Então eu sou lembrado pela palavra por coisas do passado que me animam a continuar. Que me animam a continuar. Exatamente isso. Então, está aí, ó. A memória, John Owen diz o seguinte: a memória da fidelidade de Deus no passado é o antídoto contra a desesperança no presente. O cristão não pode esquecer de que Deus fez por ele, pois essa memória alimenta a esperança e fortalece a perseverança. John Owen, olha só que interessante, ele enfatiza que a gravação, os registros das obras de Deus no passado é um pilar de sustentação vital para a vida cristã. Por isso que fala aqui, sustentastes grande luta e sofrimentos. O cristão deve olhar para trás e lembrar das intervenções divinas, por isso serve como combustível para a perseverança e confiança em Deus nas dificuldades presentes. Por isso que fala, depois que o Egito, depois que o povo de Israel sai do Egito, depois das 10ª praga, porque é o seguinte, presta atenção, meus irmãos, a forma como Deus trabalha com os seus líderes, com os seus homens e mulheres que Ele chama. Quando Ele chama Moisés para, tira ele do rebanho do sogro, Jetro, e fala para ele assim, olha, volta lá no Egito, porque eu tenho visto a aflição, eu tenho ouvido o clamor e eu conheço o sofrimento. E o chamado dele se deu nessas 3 perspectivas. Você vai ver o que eu estou vendo, aflição, você vai ouvir o clamor e você vai conhecer o sofrimento. É nesse cenário que a tua vida vai se dar. Você vai ter que liderar um povo nessas 3 cenários, de aflição, de clamor e de sofrimento. Você vai voltar lá, porque quando você estava lá, deu tudo errado quando você quis fazer do teu jeito. Porque quem enterra na areia é muito... Porque a areia não tem sustentação, ele quer esconder o cara lá, passa o vento, descobrem o pecado que tu fez. A mentira é isso. Quer esconder na areia, deu tudo errado, aí ele foge, beleza, tem que aprender mais 40 anos no deserto. Sai autossuficiente e vai aprender a ser dependente. Aí volta, já sabendo que Deus fala para ele assim, olha, você vai falar só uma coisa para o faraó, deixa meu povo ir, não fala mais nada. Então ele vai lá e fala assim, deixa meu povo ir. Beleza? Não vai. O que Deus faz depois? Deus manda praga, não é? Tem hora que a gente quer que Deus fale na hora e faz na hora. Mas o senhor não falou para deixar o povo? Não, eu falei só para você falar isso. Quanto a hora que tem que deixar o povo ir, eu estou no controle. Difícil. Deus manda você dizer e as coisas não acontecem.
Deus manda você dizer e as coisas não acontecem. Então precisou o quê? 10 pragas. E na última, porque atingiu o filho de Faraó, vai embora daqui! Some daqui! Aí vai. Deus amoleceu o coração de Faraó, passou um tempo, endureceu novamente, e eles voltaram para onde? Para perseguir. Aonde eu quero chegar aqui com essa história? É no cajado que está o registro. Alguém diz que no cajado, porque o que Jesus falou para Moisés? Disse o Senhor a Moisés, Moisés, por que você clamas a mim? Dize ao povo que marche. Sobre os teus inimigos, eu vou me gloriar neles, eu vou afundar eles, eu vou destruir eles. Por isso que fala assim, ó, quando Deus tem uma palavra para um líder, ele fala assim, ó, Moisés, eu tenho uma palavra para você, por que você está gritando para mim? Ó, eu tenho uma palavra para você, fala para o povo, uma palavra para você, para dar para o povo, e uma palavra para você sobre os teus inimigos. Eu estou no controle de todas as coisas. Você não fica gritando para mim, ergue o cajado, ergue a mão, o mar vai se abrir. E o cajado era o seguinte, meus irmãos, você fala que ele não toca no cajado, na água. Todo mundo fala que pisa, não fala nada. Está lá o texto, ele ergue o cajado e ergue a mão. Mas alguém dizia que no cajado, todos os pastores que tinham enfrentamentos com lobo, leão, urso, coiote, seja o que for, eles registravam os momentos de luta e de vitória que eles tiveram. Eu fico imaginando quantas vitórias eu já tinha dado para Moisés, que pelo menos tinha lá, pelo menos 10 vitórias, que eram as 10 pragas do Egito, e ele fica assim, por que você está clamando a mim? Porque você está clamando, porque você está gritando, porque clamor é grito, e quem fica gritando perto de mim, depois que eu dei a ordem, está enchendo o saco. Então não grita, Moisés, fala para o povo marchar, mas para onde? Para o lado esquerdo, direito, para trás os caras estão perseguindo. À esquerda tem uma cordilheira de montanhas, do lado lá tudo não sei o que, não sei como que era lá, eu esqueci. Mas na frente era o mar, então é para o mar mesmo. E ele olha para o cajado, ergue o cajado e vê quantas vitórias já te dei. Você acha que eu não posso abrir o mar vermelho? É sobre isso, meus irmãos. A tua vida, o teu coração é o cajado que Deus usa para registrar as vitórias que Ele te deu lá no passado e vai continuar dando vitória para você no presente, em nome de Jesus. É sobre isso. E essa igreja, com esses homens e mulheres que têm esses testemunhos de vitória, é o que faz com que essa igreja tenha um bom testemunho aí fora, onde as pessoas podem dizer assim, eu também quero frequentar a tua igreja. Você me parece uma pessoa confiável, você é um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, você é um jovem que anda com Deus. Você testemunha, você me parece ser confiável, você anda com Deus. E pode ver que todos os homens que eram chamados homens de Deus na Bíblia, não auto-intitulavam homens de Deus, eram eles que chamavam, olha lá, vem o homem de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, quando a gente olha o histórico do que Deus está fazendo na sua vida, quando Deus estiver fazendo na sua vida, certamente as pessoas vão ver, Deus se movimenta na vida desse cara, é um testemunho, não tem como não ver Deus agindo na vida dessa pessoa. Então, às vezes, Deus tem que falar para nós também, olha aí no registro, porque os outros estão vendo Deus na sua vida, mas você não está enxergando Deus na sua vida? Então, olha para o teu cajado e vê quantas vitórias, pelo menos 10 pragas eu já mandei e fiz você vencer. Meus irmãos, a memória das dificuldades passadas, que o autor de Hebreus chama a atenção, serve como um alicerce para a perseverança na fé, que é o próximo ponto. Ao registrar como Deus sustentou o povo em tempos difíceis, somos encorajados a confiar em sua fidelidade nas aflições presentes. A aplicação prática dentro desse primeiro ponto, sobre o alicerce, a segurança de ser lembrado pela palavra, para continuar, é isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É aquela palavra que Deus deu para você na sua juventude, no momento de você ter tido um encontro com Deus, e que você gravou até hoje, é uma palavra que te leva, olha, não busque grandeza, tu não as procures, por ti te darei a tua vida como despojo, por onde quer que dares, que fores. Está dizendo para Baruque, você está reclamando porque anda com Jeremias, está difícil para você quer desistir, e ele fala assim, Baruque, olha, vai cair tudo,
vou destruir tudo, isso em toda a terra, e você procura grandezas? Não, fica aí registrando tudo que eu tenho para falar para esse povo, anda do lado do profeta, porque quem anda do lado do profeta sofre. Aí ele garante o seguinte para ele: Baruque, não busque grandeza, tu não as procures, eu garanto para você, aonde tu for, não vai faltar guerra, batalha, mas eu garanto, você vai ser como despojo, porque o despojo, o que é o despojo? É aquilo que sobra intacto depois de uma batalha. Ninguém leva a espada quebrada do inimigo, do exército inimigo. Ninguém leva um violão quebrado. Se você vê lá um instrumento bom, vê ovelhas, se ninguém leva a ovelha morta, leva a ovelha viva. Então dizendo assim: Baruque, no meio da guerra que você está instalado me servindo, eu garanto para você, presta atenção, eu garanto para você, você vai ser como despojo em todas as batalhas e guerras, você vai ficar intacto. Eu, depois, no meio dos escombros, vou te achar e você vai estar vivo, porque eu te escolhi para ser abençoado. E Baruque significa o quê? Abençoado. Você quer ser abençoado? Então permaneça onde você está. Ser abençoado naquele contexto de Jeremias é ser preservado por Deus com vida, para continuar exercendo o ministério. É sobre isso, irmãos, mas com felicidade, com alegria. Então está aí, em momentos de desânimo, é vital que os crentes se lembrem de como Deus tem sido fiel no passado, tanto na vida pessoal quanto na história da igreja. Esta memória fortalece a fé e renova a esperança. Segundo ponto, é o alicerce da esperança. Olha os versos 35, 36 aí, 37. Claro, é o que me dá esperança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Está dizendo assim, olha, não abandone, você caiu no poço, você está preso como Jeremias foi, você foi como Paulo foi, Silas, não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão, virá o livramento, tenha esperança, Deus está no controle. Se você está preso, perseguido, ou se você foi linchado, qualquer coisa assim, por conta da verdade do evangelho, segura a onda, eu vou preservar a sua vida apesar disso, mas eu venho no tempo certo e vou te livrar. Esperança é isso, é a corda que ela é lançada para quem está no fundo do poço, porque é só a corda pode tirar você do fundo do poço. Por isso que corda no hebraico é tikva, e tikva no hebraico, que a corda significa esperança no hebraico, porque para quem está no fundo do poço, naquele contexto, ninguém levava uma escada enrolada aqui né? Mas levava uma corda. Então qualquer bichinho que cair no fundo do poço, no buraco, qualquer pessoa que caísse no buraco, a corda era o único objeto concreto de sustentação, para quem joga, segura, para quem segura, para ser puxado. E a corda é esse elemento de muitas cordinhas, de muitos fios entrelaçados, que dão sustentação para puxar quem está lá no fundo do poço. Isso é esperança. Por isso que esperança no hebraico é algo concreto, é um objeto jogado na sua direção, é algo que vem de cima para baixo, porque quem estava lá em cima caiu no fundo do poço. Quer dizer, em outras palavras, quem é que foi lançado na terra para ser uma corda de esperança para nós? Jesus. Ele te resgatou, então segura nessa corda até o fim, porque Ele é a tua esperança, amém? Jesus Cristo é a tua esperança. Por isso, o alicerce da esperança, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois, quer dizer, a feito vontade minha, não, de Deus, alcanceis a promessa. J.A. Packer fala o seguinte: a perseverança na fé é uma evidência de que a obra de Cristo na vida do crente é verdadeira e eficaz. Aquele que começou a boa obra há de completá-la, até o dia de Cristo. A fé verdadeira não vacila, não se atira, mas avança em direção à consumação da promessa. A perseverança, nas palavras de Packer, não é apenas uma virtude cristã, mas uma prova de que a fé é genuína. A fé que não persevera é uma fé superficial, mas a fé que persiste em meio às dificuldades reflete a obra transformadora de Cristo no coração do crente. Uma ilustração dentro desse segundo ponto da esperança, eu já falei da corda aqui, mas tem uma outra aqui. Imagina um alpinista, e o alpinista, ele tem corda, né? Escalando uma montanha íngreme, cada passo é desafiador, mas a confiança na segurança da rocha, e na experiência do guia, o mantém firme. Assim é a nossa fé, uma escalada que exige perseverança, mas que é sustentada pela confiança nas promessas de Deus. E é verdade, quantos alpinistas foram salvos por conta da corda pendurada neles?
porque eles estão confiando naquela corda. Fala, a minha esperança de não cair mais é essa corda. Aplicação prática dentro do segundo ponto. Encoraje, quer dizer, que você seja encorajado, eu e você, a não abandonar a confiança em Cristo, especialmente quando as opiniões parecem desanimadoras. A perseverança é um reflexo da confiança em que as promessas de Deus serão cumpridas. Amém, irmãos? Então, alicerce da memória, o alicerce da esperança. No meio da perseguição, eu vou para as Escrituras, e as Escrituras me fazem lembrar sobre as vitórias que Deus deu para os povos no passado. Isso renova a minha força para continuar. Esperança, Deus sempre apareceu para aqueles que estavam sendo perseguidos, e foi sempre um ponto, uma porta de livramento. E por fim, o alicerce da fidelidade, porque Deus é fiel, Ele permite tudo isso, Ele sabe disso, Ele sabe que esse povo que Ele escolheu, esse Cristo que Ele enviou, daria muito problema nesse mundo sim. Eu vim trazer divisão, Ele fala. Eu vim trazer paz. Por conta de mim, muitos serão divididos. Olha que paradoxo. Mas eu vou unir a minha igreja. E você sabe uma coisa, irmãos? O mundo ainda existe porque a igreja ainda não se completou. Tem muita gente para ser alcançada para fazer parte dessa igreja. Ainda não está adornada. Tem muita gente precisando ainda participar desse processo. O que eu e vocês estamos fazendo para que isso não avance? Porque a gente fica preocupado muito com a nossa vida, com os nossos problemas, esquece de se colocar na disposição de Deus para ser um instrumento de salvação, de proclamação do Evangelho. Quando você começa a fazer as coisas para Deus, Deus vai cuidando das coisas de você, das suas coisas. Mas o justo viverá pela fé. Olha o verso 38 e 39. O alicerce da fidelidade. E eu quero dizer o seguinte: tanto Paulo como o autor também de Hebreus, que nós não sabemos, há grandes especulações de vários autores, vários reformadores têm opiniões diferentes de quem é o autor de Hebreus, mas tanto Paulo como o autor de Hebreus, eles fazem menção dessa mesma palavra que surgiu. O primeiro a falar do meu justo viverá pela fé foi Abacuque. Abacuque era um profeta que recebeu palavras difíceis, pesadas, sobre os ombros dele, a respeito do juízo que viria iminente sobre o povo de Deus. Presta atenção, meus irmãos. É os apocalipses da nossa vida. São os cumprimentos das profecias de que a igreja, ela vai passar por essa grande tribulação. E de que no meio disso tudo, Deus vai dar sustento no meio de tudo isso. Quer dizer assim, esse povo vizinho de Israel vai invadir Israel, e sim, então eu vou interceder. Não adianta interceder, Abacuque. Considere o meu abraço para você, porque Abacuque significa abraço de Deus. Então, dê um Abacuque no sermão depois. Não é um croque não, um Abacuque. Considere meu abraço, considere que eu estou cercando você, preservando a sua vida, mas considere também que essa minha palavra sobre a invasão, sobre Israel, é irrevogável. Vai invadir, e isso vai corrigir meu povo. Aí ele entra lá na torre de vigia para ver se alguma coisa acontece. Acontece que ele começa já a entender que Deus vai fazer do jeito que Ele vai fazer mesmo, e ele fala assim: olha, eu tenho uma coisa para vocês, vai acontecer tudo isso, mas o meu justo viverá pela fé. Está dizendo assim, que aqueles que viverem pela fé, no meio dessa perseguição, dessa invasão, serão os que serão preservados e sustentados por Deus. Está vendo que Deus não tira a perseguição sobre aqueles que são justos, e que vivem pela fé? Por isso que ele traz aqui novamente, nesse contexto. O meu justo viverá pela fé, no meio de perseguição lá em Abacuque, aqui também vai sobreviver. Não retrocedam vocês, porque a minha alma não tem prazer em vocês. Permaneçam. Por isso que a tradução lá de Abacuque, feita por Calbart, um teólogo,
Ele diz assim que a melhor tradução significa: pela fidelidade de Deus o justo viverá. Por quê? Porque Deus colocou uma fé dentro de você, que vai fazer com que você permaneça até o fim. Quer dizer, Deus é fiel, o que eu coloquei dentro de você, vai te dar força para você ir até o fim, mesmo em meio às tribulações. É sobre isso. O que eu coloquei dentro de você tem um poder de conexão comigo, de entendimento comigo sobre a realidade da vida, que vai fazer com que você prossiga e não saia do curso, ainda que tenha gente que vai tentar tirar você daí. Nessa maratona, não corrida de 100 metros, você vai chegar até o fim. Não estou dizendo que você tem que chegar em primeiro lugar, mas que você vai completar a carreira. A fé que eu coloquei dentro de você, ela é perseverante. O meu justo viverá pela fé. Por isso que ele diz aqui: se retroceder, não se compraz a minha alma. Verso 39, nós porém, fala comigo, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por que não fala do espírito? Por que não fala do corpo? Porque o corpo dói, o corpo existe, ele pode morrer. No meio do sofrimento, o corpo ainda existe lá. Por que não o espírito? O espírito está lá para conectar com Deus. Mas o que faz a gente sofrer mesmo são as nossas emoções. Deus se preocupa com as nossas emoções. Nós somos quase que 100% emoções, meus irmãos. Por conta das nossas emoções, a gente vacila e oscila na fé. Por isso que fala, encontrareis descanso para o vosso espírito, ou encontrareis descanso para os vossos corpos, ou encontrareis descanso para a vossa alma? Para a alma. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está falando das emoções. Está dizendo assim, que no meio da perseguição, não retrocedam para a conservação das emoções de vocês. Fiquem vivendo pela fé, permaneçam vivendo pela fé, porque as emoções de vocês serão preservadas. Porque as emoções desconexas e disfuncionais, ela faz você perder a razão da caminhada da fé, por isso que você acaba cedendo muitas vezes. Para terminar, irmãos, R.C. Sproul diz o seguinte: o justo viverá pela fé, porque a fé é uma resposta humana à fidelidade divina. Em Cristo as promessas de Deus são sim e amém. Nossa confiança nas promessas de Deus não é uma esperança vazia, mas uma certeza sólida, fundamentada na obra consumada de Cristo. O Sproul diz o seguinte sobre isso: que as promessas de Deus são firmes e imutáveis, porque são baseadas na obra consumada de Cristo. Quando a Bíblia afirma que o justo viverá pela fé, isso nos ensina que a nossa confiança nas promessas de Deus deve ser absoluta, pois elas são seguras e verdadeiras em Cristo. Uma explicação teológica sobre isso, uma instrução teológica é o seguinte: a fidelidade de Deus é um alicerce seguro para a vida cristã. Não devemos confiar em nossa própria força, mas em sua promessa de que, ao vivermos pela fé, Ele nos sustentará. A vida cristã é uma jornada de confiança, não uma corrida de velocidade de 100 metros, onde devemos permanecer firmes, confiando em suas promessas. Um exemplo, e aí a carta aos Hebreus, não aqui, mas em outro texto, vai dizer assim, aqui, verso 25, olha o verso 23, consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Meu Deus, quantas pessoas estão transitando por outras igrejas, não permanecem, não são perseverantes. É problema com o pastor, é problema com algum irmão da igreja, é problema com algum ministério da igreja, não consegue olhar para Cristo e ver que Cristo, sim, ama esses pecadores juntamente com você, e qualquer coisa nos faz sair da igreja. Está aqui, vamos nos estimular uns aos outros, é assim, exatamente isso aqui, um homem, um exemplo moderno seria a história de um cristão que, ao enfrentar uma crise de fé, pensa em abandonar a igreja. Porém, agora hoje, ele é lembrado
pela palavra de Deus, das promessas de Deus, com o auxílio de outros irmãos, e encontra força para continuar firme na fé, como está sendo pregado aqui. Não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, amém? Deus está falando para você, as perseguições acontecem dentro e fora da igreja, não se enganem, o joio cresce junto com trigo, e o trigo com... Uma aplicação prática dentro desse último ponto, incentive, ou melhor, um incentivo que eu faço para mim e para você, a não se conformar com o retrocesso espiritual, mas avançar com confiança, lembrando-se de que Deus é fiel, mesmo quando enfrentamos dificuldades. E eu convido você a se apoiar nas promessas de Deus, que Ele preservará as nossas armas, amém? Concluindo, os alicerces da verdade são firmados na memória das ações de Deus no passado, na perseverança da fé no presente, na confiança das promessas de Deus para o futuro. Como cristãos reformados, entendemos que a nossa fé não se baseia em nossas forças, mas na fidelidade de Deus. Lançar os alicerces da verdade em nossas vidas é lembrar que a fé em Cristo é o fundamento sólido sobre o que devemos construir nossas vidas em todas as situações. Jonathan Edwards diz o seguinte sobre isso: a vida cristã é uma jornada que exige que o crente, em cada etapa, lembre-se do que Deus fez no passado, persevere na fé e confie nas promessas para o futuro. Estes são os alicerces que sustentam a fé verdadeira e garantem uma vitória no final. Que cada um de nós possa lançar nossos alicerces firmemente na verdade da palavra, amém, irmãos? E que possamos ouvir as palavras no final por Deus, assim: bem-estar, servo bom e fiel. Que você seja bem recebido por Deus nessa perspectiva. Vem ao meu encontro, servo bom e fiel. Serva boa e fiel. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Que sejamos animados, Pai, a continuar em meio às perseguições e tribulações. E irmos pela fé, caminhando, Deus, avançando mesmo, sendo obedientes, Pai, ao teu chamado, porque o Senhor nos vê como justos, e o Senhor nos trata como justos teus, exclusivos teus, que viverão pela fé. Por isso nos ajuda, Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus, amém e amém.